Olá, boa noite, irmãs e irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta quinta live de formação da pastoral familiar, seguindo o cronograma inicialmente feito pela pastoral familiar, pelo casal de formação, não é? Hoje a gente com mais um tema da nossa pastoral, né, que no caso será o último dessa formação que foi organizada. E só recapitulando as lives anteriores, né, nós tivemos no dia 27 de maio um momento de espiritualidade que foi a nossa abertura com o Dom Beto Breis, bispo nossa diocese aqui de Juazeiro. Dia 3 de junho nós tivemos um panorama geral, uma visão geral com o padre Crispim Guimarães. No terceiro encontro, dia 17/6, nós tivemos um encontro com o casal Boca e Mara, falando sobre o setor pós-matrimonial. E no dia 1º/7, tivemos aqui com o setor caso especial, na ocasião falando do casal Elielso e Zelma. E para fechar o outro setor da pastoral familiar, aqui hoje nós temos aqui no setor pré-matrimonial o nosso querido casal Márcio e Fátima, da Diocese de Rui Barbosa, e para o qual nós damos as boas-vindas, as nossas saudações. Essas lives que não podemos mais dizer que é só da Diocese de Juazeiro, pois temos inúmeros colegas assistindo de várias cidades e de outros, e até de outros estados também, né? Não só do Nordeste, até mesmo de Santa Catarina já tivemos colegas aqui presentes. E nesse encontro, agora com Márcio e Fátima, a gente, mais uma vez, quer dar as boas-vindas a eles e a gente dar o início a essa live. Márcio e Fátima estão presentes? Sim. Ok, então vamos dar início aqui, Márcio e Fátima. Vamos primeiro invocar o Espírito Santo para que a nossa formação dê sequência para os nossos ouvintes, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, Márcio e Fátima, assumam esse controle. A partir desse momento, são vocês que se apresentem melhor, né? Eu só disse que vocês são da Diocese de Rui Barbosa, mas se apresentem melhor os seus serviços como agente da pastoral familiar, e depois já pode dar sequência no tema, ok? Tenham uma boa live, né? Que o Espírito Santo abençoe todos nós, principalmente vocês. Amém. Amém. Então, boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos falando aqui da Diocese de Rui Barbosa. Nós servimos a Igreja de Cristo, né, na pastoral familiar. E eu me chamo Márcio de Fátima. Eu sou Fátima de Márcio. Nós somos casados há 27 anos. Temos 2 filhos. Olá, pessoal, boa noite, me chamo Vitor Magno, sou estudante de farmácia, tenho 23 anos e filho desse casal maravilhoso, Márcio e Fátima. Boa noite a todos, meu nome é Lázaro, sou engenheiro civil, sou filho de Márcio e Fátima. Cometi uma gafe de não apresentar, né, como um casal. No caso, eu sou Mazinho. Cléa. Nós temos 30 anos de casados
e temos também um casal de filhos. Ok, Márcio e Fátima, sequência, por favor, e desculpe. E boa noite para seus filhos. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouco do pré-matrimônio. Não que nós tenhamos aqui receitas prontas, na verdade, nós vamos passar o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos orienta, o que ela nos passa. Aqui na nossa paróquia, nós também fazemos formação, nós também somos o casal pré-matrimônio da pastoral familiar local. Exatamente. E falar de matrimônio, né? Boa noite a todos. Falar de matrimônio, nós vamos falar do amor de Deus, né? O amor incondicional do nosso Senhor para conosco, né? Então, vamos começar a falar do pré-matrimônio falando do matrimônio, né? A palavra matrimônio, ela tem origem etimológica na expressão latina matris monium, que quer dizer ofício de mãe, aquela que gera, aquela que dá luz, aquela que protege, né, o seu filho. Então, é uma imagem do amor fiel de Deus a seu povo que somos nós, né? Então, a igreja não é outra coisa senão a família de Deus. E Cristo, meus irmãos, ele nos ama de uma forma tão incondicional, tão linda e tão bela, que ele fala sempre da união do casal, né? E Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de Jesus, de José e Maria. Cristo poderia ter vindo, Deus é Deus, e poderia ter mandado seu filho de qualquer forma. Mas para valorizar a família, para dizer que a família é importante, que a família é um projeto de Deus, Deus manda o seu filho para ser criado no seio de uma família, para ser criado por uma família. Então, daí a importância dessa preparação, daí a necessidade de se preparar bem, porque a família é um projeto criado por Deus para salvar a humanidade. Isso. Então, no início da sua vida, nós vamos perceber que no início da vida pública de Jesus, não é? Ele realiza o seu primeiro milagre a pedido de quem? Da sua mãe, né? Mostrando para nós esse amor incondicional e esse valor que é dado à família. E ela, a pedido de sua mãe, ele realiza o seu primeiro milagre em ocasião de uma festa, mas não foi uma festa comum, foi uma festa de casamento. Mas uma vez ele vai estar sempre trazendo para nós essa importância. E a igreja, ela atribui uma grande importância à presença de Jesus nas núpcias de Canaã. Normalmente em casamentos, essas leituras são ressaltadas para mostrar a importância que a igreja dá a esse ato, né, essa realização do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, ela vê nesse fato, nesse acontecimento, a confirmação de que o casamento é uma realidade boa, é uma coisa muito importante. E o anúncio que se dá a partir da realização do casamento seria para a nossa igreja o quê? Um sinal eficaz da presença do próprio Cristo. Então, como cristãos casados, nós somos chamados a construir a igreja a partir da nossa própria família. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos estar preparados para assumir o sacramento do matrimônio, mas não simplesmente pelo fato da festa, pelo fato do acontecimento. É algo muito mais sério. É formar a família a partir dos princípios religiosos. É trazer para a nossa casa uma igreja doméstica, porque é essa a nossa missão. Né? Essa é a vocação para quem assume o sacramento do matrimônio. A Sagrada Escritura, meus irmãos, se nós formos analisar, quando nós abrimos a Sagrada Escritura, do início, né, nós observamos
que o Senhor, ele já vai começar a falar da criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Nós poderíamos ter vindo com aparência qualquer, mas Deus não quis, porque o seu amor é muito grande para conosco. Ele quis que nós viéssemos à sua imagem e semelhança. Somos nós a imagem e semelhança de Deus. E a Sagrada Escritura ela vai se fechar com a visão das núpcias do Cordeiro. Então, de um extremo ao outro, nós podemos perceber que a Escritura ela vai falar do casamento e do seu mistério, né? Ela vai falar da sua instituição, do seu sentido, do sentido que foi dado pelo próprio Jesus, elevando a nível de sacramento, né? Que é o 7º sacramento da nossa igreja. E o Senhor vai nos chamar a uma responsabilidade nos dizendo, marido... Nos dizendo, no livro de Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, marido, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Imagine a missão que o Senhor nos coloca como maridos e mulheres. Amar a nossa esposa, amar o nosso esposo como a nossa própria carne, como o nosso próprio Cristo se deu. Como é que Cristo se deu pela esposa? Dando a sua própria vida, né? Cristo deu a sua própria vida pela igreja, e o marido deve dar a sua própria vida por sua esposa, e a esposa deve dar a sua própria vida pelo seu marido, porque os dois deixam de ser dois e passam a ser uma só carne, como está lá em Gênesis. Então, é isso que a igreja nos pede essa comunhão, nos pede essa união. Então, meus irmãos, nós podemos perceber a partir daí, né, que Deus, ele é o autor do matrimônio. Olha quão belo o Senhor nos chama a amar, sendo capaz de dar própria vida. Não é um amor qualquer, é aquele amor que o próprio Senhor deu por nós, dando a sua própria vida. Então, é esse amor que nós somos chamados a viver no sacramento do matrimônio. Então, no sacramento do matrimônio, né, os noivos, embora seja em uma instituição religiosa, na presença de um padre, ou de um diácono, ou de um bispo, ou de alguém, né, ordenado pela igreja, embora esteja toda essa preparação, são os noivos, né, os ministros do sacramento de Cristo. São os noivos que se dão um ao outro em sacramento do matrimônio. Portanto, meus irmãos, o consentimento que é dado mutuamente, naquele momento, eles tornam uma só carne. Mas é necessário a presença de um representante da igreja para tornar válido este sacramento. Então, o consentimento que é dado entre os noivos, ele consiste em um ato pelo qual os esposos se recebem mutuamente. Então, este consentimento é ele que une os esposos. Naquele momento, no sacramento que a gente fala, né? Eu, Fátima, te recebo, Márcio, por meu esposo, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza. A partir deste consentimento, você já não é mais noivo. Vocês já são marido e mulher. É uma decisão minha, é uma decisão dele. Nós é que nos damos um ao outro. É esse consentimento que vai nos unir para a vida toda. Porque o casamento é isso. A preparação, ela precisa acontecer para que eu entenda que o sacramento do matrimônio é para a vida toda. É indissolúvel, ele não se dissolve. Só a morte separa. E o Senhor bem vai dizer, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, para que esse sim, né, que é dado entre os esposos no altar, para que esse sim, ele seja verdadeiro,
ele seja livre e responsável, para que essa aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duradoura, é de primordial importância a preparação para o matrimônio. Então, nós, enquanto agentes de pastoral familiar, nós precisamos assumir este papel, que não é fácil, mas é de primordial importância, porque nós vamos estar formando filhos de Deus para colocar na sociedade homens e mulheres de bens, cristãos, caminhando para a santidade. É uma missão difícil, mas não é impossível. Até aqui, nós colocamos a importância desse sacramento, para a gente perceber quão é importante essa formação, como é importante ter uma preparação bem feita, para mostrar como esses casais devem prosseguir o seu caminho, né? Devem fazer a sua caminhada. Agora nós vamos entrar nos objetivos, no objetivo geral, nos objetivos específicos dessa preparação pré-matrimonial. Então, se nós entendemos a importância da preparação, nós precisamos saber qual é o objetivo dessa preparação. Eu vou preparar para quê? Não é? Porque se eu não entender o porquê que eu vou estar preparando, eu não vou convencer, eu não vou preparar bem, e quem estiver sendo preparado não vai ver sentido. Eu tenho que saber o que é que está sendo feito, não é? Então, eu preciso preparar para quê? Qual é o objetivo do pré-matrimônio? Sensibilizar os noivos a optarem livre e conscientemente pelo sacramento do matrimônio, baseados no amor conjugal cristão e buscando a evangelização da sua família. Porque é isso que nós precisamos, evangelizar as futuras famílias. Aí onde vem o trabalho da pastoral familiar, do setor pré-matrimonial. Porque esse setor, ele é uma jornada, meus irmãos, de trabalho. Ele não pode acontecer em 2 ou 3 encontros. Porque nós não vamos estar formando, nós vamos estar maquiando. A formação é uma jornada de atividades e ele deve nascer aonde? No ventre materno. É aqui onde ele deve nascer, né? E graças a Deus, a nossa igreja, ela tem materiais, né, que nós podemos utilizar para essas formações. E ela deve nascer aqui, ó, desde o ventre materno. Mas é na nossa paróquia que nós conhecemos a realidade. É aqui que nasce essa preparação. Como eu vou preparar? Eu preciso traçar um fio condutor que faça com que ele percorra do ventre materno até aos pés do altar. Quando eu digo até os pés do altar, eu não quero dizer que ele vai se formar pura e exclusivamente para o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque o nosso papel enquanto pré-matrimônio é preparar os nossos irmãos para o caminho da santidade. E até um seminarista, quando ele está no seminário, não quer dizer que ele vai ser padre. Ele está se formando, ele está passando por um processo, é um itinerário. É o caminho que ele está percorrendo. Mas neste caminho, ele pode perceber que a sua vocação não é o sacerdócio. Ele pode perceber ali que a sua vocação é o matrimônio. Assim como as famílias. Nós precisamos preparar para a vida, para a santificação. E é através dessa preparação que os nossos jovens irão decidir que caminho irá percorrer. Se é
o sacramento do matrimônio, se é para uma vida religiosa, se é para uma vida consagrada. Então, por meio dessa jornada, é que eles vão depois se decidir. Eles vão descobrir qual é a sua vocação. Por isso, o setor pré-matrimônio, ele é tão importante. É uma preparação remota, que ela nasce lá no ventre materno. E ela percorre todo este caminho. Né? Todo este caminho. Porque o nosso maior objetivo é santificar as famílias rumo a Deus, rumo ao céu. Então, meus irmãos, assim, levando um exemplo bem prático, para se fazer uma construção, para se fazer uma casa, precisa de material, precisa de engenheiro, precisa de mestre de obras, precisa de pedreiros, que passam muito tempo estudando, aprendendo, para fazer esse trabalho. Como é que nós, em um trabalho tão sério, em um trabalho de santificação, podemos fazer uma preparação de um dia, ou de 2 dias, ou até mesmo de um final de semana? A preparação ela deve ser mais profunda. A preparação ela deve ser feita com mais profundidade para que os noivos realmente entendam o que é o sacramento do matrimônio. Muitos noivos ainda têm a cultura de fazer a festa, né? Eles estão interessados na festa, na comemoração, em reunir a família. Mas esse não é o sentido do sacramento do matrimônio. Não é esse sentido que nós devemos levar para os noivos. Nós devemos levar para eles o entendimento desse sacramento. A irmã Rosineide, ela coloca isso. Temos que aprofundar no conhecimento para melhor prepararmos para o matrimônio. Isso aí, irmã. E a nossa igreja, ela não nos deixa órfã. A nossa igreja, ela nos dá suportes. Nós temos muitos materiais na nossa igreja, mas nós precisamos estudar, precisamos nos debruçar nesses documentos para melhor formar. Quando nós estudamos, quando nós nos preparamos, nós temos a consciência de que nós fizemos um bom trabalho. Irmã, a sociedade que nós temos hoje, nós percebemos que é uma sociedade que precisa ser melhorada. Né? Nós temos na nossa sociedade pessoas boas e pessoas ruins. Não é verdade? Então, as pessoas que praticam o mal, elas vêm de uma família, assim como as pessoas que praticam o bem. Então, onde é que está a falha? É a sociedade? Aí a gente coloca, essa sociedade está despreparada, a sociedade está cheia de marginais, etc e tal. Mas quem é essa sociedade? Essa sociedade somos nós. Nós precisamos assumir que somos nós. E como é que nós podemos ajudar? Como nós podemos ajudar? Mas na minha paróquia não tem gente. Mas a pastoral familiar é só meia dúzia de pessoas. Nós somos paroquiais. Nós sabemos da dificuldade. Mas nós precisamos melhor preparar, até mesmo para atrair novos casais para nos ajudar. O trabalho é árduo? Sim, é árduo. Mas quando nós dividimos equipes, quando nós formamos equipes, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E você falou certo, nós precisamos estudar, precisamos nos debruçar nos documentos da nossa igreja e pedir a misericórdia de Deus sempre, né? E também ser misericordioso. Nós precisamos misericordiar. E, continuando, dentro ainda dessa documentação que a igreja nos fornece, né, nós temos o Vaticano II que, percebendo, né, toda essa desestrutura familiar, dá o pontapé inicial, né, quando começa a olhar o mundo a partir da realidade. Por quê? Porque o que antes os pais de menina, por exemplo, ensinava suas filhas, né, a serem uma boa dona de casa, educava em casa, ensinava a fazer limpar a casa, fazer a comida. Os pais dos meninos, né, a mesma coisa, saía para trabalhar, levava o seu filho. E hoje nós percebemos que as mães
fazem um trabalho doméstico só, quando não trabalham fora, os filhos estão ali no celular que não ouve nada, não vê nada do que está acontecendo ao seu redor, né? Muitas vezes os pais não estão acompanhando o que é que os seus filhos estão digitando, estão viajando, onde é que eles estão indo, né? E aí nós estamos tendo, cada dia que passa, uma sociedade mais desestruturada. Jovens, adolescentes grávidos, né? São as gravidezes indesejadas. Enfim, toda essa desestrutura está acontecendo. E aí eu te pergunto, e o nosso papel, enquanto cidadã, enquanto pastoral familiar, enquanto setor pré-matrimonial, o que é que nós estamos fazendo? É fácil? Não é. Mas não é impossível. Então, nas últimas décadas, meus irmãos, as famílias antes eram transmissoras da fé, como eu já disse, né? Os pais se reuniam para rezar com os seus filhos, e hoje nós percebemos na catequese que as meninas da catequese falam assim, meu Deus, as crianças chegam na catequese que não sabem rezar um Pai Nosso. O que antes a família se empenhavam a fazer isso. Era um papel da família. E a família está perdendo, está se perdendo quanto à evangelização de sua própria casa. Aquela igreja doméstica que o Senhor nos convida a formar dentro do nosso lar, ela está se perdendo. E aí, o que acontece? As famílias que antes eram transmissoras da fé, elas delegam essa função para quem? Para a igreja. E para a pastoral. E nós precisamos assumir. Né? Precisamos assumir essa igreja doméstica. Na verdade, falando de igreja doméstica, eu e Fátima, nós trabalhamos assim um pouco na paróquia e tínhamos semanas antes dessa pandemia de trabalhar todos os dias da semana, né? Nós somos comerciantes durante o dia e agentes de pastoral durante a noite. Então, segunda, terça, quarta, quinta, era difícil o dia que a gente não tinha um compromisso, uma visita, uma reunião, um encontro. E a gente sempre se perguntava, nós estamos saindo para cuidar das famílias dos outros. E a nossa família? Como está? Como estamos cuidando dos nossos filhos? Será que só as orientações e irmos para a missa junto no domingo resolve? Aí veio a pandemia, né? E com a pandemia nós passamos a celebrar em casa. E nós vimos quão é importante essa igreja doméstica, como é importante essa celebração dominical dentro de casa junto com os filhos. Então essa é uma prática que todos nós devemos levar, mesmo após a pandemia, porque vai passar, que Deus quer, e acontecerá, a cura virá, mas passando, nós devemos continuar funcionando essa igreja em casa, porque é a igreja em casa, é o exemplo que educa. Exatamente. E quem tem filhos pequenos, né, gente? Vamos fazer do nosso lar essa igreja doméstica, vamos colocar símbolos na nossa casa, ter sempre uma Bíblia, ter a cruz de Cristo é a ressurreição. Nós muitas vezes somos até criticados pela cruz, né? Alguns irmãos de outra denominação dizem que a cruz representa a morte, para nós não. Para nós a cruz representa a ressurreição, representa a vida nova. Então vamos fazer isso, trazer símbolos para nossa casa, mostrar que nós somos cristãos verdadeiros, que o nosso lar é um lar de cristão que evangeliza a nossa própria família. E a pastoral familiar, ela nasce justamente, né, como resposta da igreja a essa desestrutura familiar, social. Então, a família, ela vem perdendo, né, esse seu dever, que é evangelizar a sua família, joga a responsabilidade para a igreja e a igreja assume, trazendo aí a pastoral familiar, o pré-matrimônio. O pré-matrimônio que vai evangelizar, que vai ser essa igreja doméstica que está faltando nas casas. Então, nós vamos ver também em Familiares Consórcio e em Amores Letícia, né, que são duas exortações apostólicas, né, fruto de dois importantes sínodos, né, dedicados à família, que é uma publicada
em 1981, que no próximo ano estará completando 40 anos, né, no pontificado de João Paulo II, hoje o nosso São João Paulo II, e promovendo, dentre outros aspectos, uma organização da pastoral familiar. Então, a igreja, ela em momento algum, ela deixou de se preocupar com a família. Aquilo que nós dissemos lá no início, aquela família amada por Jesus, aquela família pela qual Jesus escolheu chegar. A igreja não abandonou em momento nenhum. Então, o Papa Francisco, né, com a Amoris Laetitia, em 2016, que no próximo ano estará completando 5 anos, né, ela reafirma a doutrina da igreja acerca de quê? Do matrimônio e da família. Olha os olhares voltado para o matrimônio, voltado para a família. Olha a importância que é dada à família. Então, o Papa Francisco ainda traz um olhar ainda mais aguçado por conta do tempo. Familiares com Sorte vai completar 40 anos no próximo ano. Mas de 40 anos até agora, houve mudanças muito grandes na família. E o Papa Francisco, ele traz, né, em sua exortação apostólica, uma preocupação ainda maior, em especial com os casos especiais. E ele nos pede carinho, atenção com esses casais, não é? Acerca da família. Então, nós precisamos assumir. Nós somos pastoral, nós somos família, nós somos defensores da família. E nós precisamos falar, eu amo a família. Assim como Jesus me amou, eu preciso amar. Eu preciso ajudar as famílias a serem melhores. Eu preciso ajudar as famílias a assumirem o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Quantas mães estão sendo mãe e pai na sua família, no seu lar? E nós precisamos ajudar. Nós temos aqui na nossa igreja, meus irmãos, a catequese, né? Catequese desde o ventre materno, que vai acolher as mães que são mães e pais, que vai trabalhar com o casal, que vai falar da importância do ser mãe, do ser pai. Nós temos também esse guia de acompanhamento à gestante. Esse guia é maravilhoso. Esse guia tem encontro mensal, desde o primeiro mês de gestação até o nascimento, que nós podemos ajudar. Então, quantas mães que engravidaram, mas que foram deixadas pelo seu companheiro, que precisa tanto de nós, que precisa que nós estejamos em seu lar, ou até convidá-los para vir ao nosso lar, para falar sobre a importância daquela vidinha que ele está gerando em seu ventre. Porque a criança, ela é uma vida a partir do momento que ela está sendo gerada. E essa vida tem que ser apresentada a Deus. Nós precisamos mostrar para essa mãe que ela precisa de falar de Deus para o seu bebê. É neste momento que começa a catequese. Então, é muito importante que a pastoral familiar acompanhe, né? Acompanhe a gestante, que acompanhe os casais. Quantos casais que casaram jovens, né? E que agora engravidaram pela primeira vez, estão assim meio perdidos, precisando de nós, precisando que nós vamos lá, que sejamos misericordiosos, que misericordiemos com esses casais, que mostramos para ele a importância e a beleza de gerar um novo ser. Então, nós temos muito trabalho a fazer. Nós temos muito o que ajudar e nós temos muito o que aprender, meus irmãos. É riquíssimo essa troca de experiência. Muitas vezes a gente vai ao encontro achando que a gente vai falar, que a gente vai ensinar e nós saímos de lá muito mais ricos. Nós saímos de lá com uma bagagem muito maior do que nós entramos. É muito gratificante
trabalhar, ajudar. E Amores Letícia, no capítulo 206, vai nos dizer o seguinte, o Papa Francisco vai nos dizer, na complexa realidade social e os desafios que a família é chamada a enfrentar atualmente, exige um maior empenhamento de toda a comunidade cristã na preparação dos noivos. Olha que recado. É preciso um empenhamento de toda a comunidade cristã. Muitos dizem, mas eu não sei. Mas você tem um exemplo. Você pode dar um testemunho. Você pode ajudar um novo casal. Você pode ajudar um novo noivo. Dando um testemunho de vida. Falando um pouco como foi a sua jornada. Isso é muito importante. A pastoral familiar, como nós já sabemos, articula suas ações em 3 setores. Todos nós conhecemos os setores da pastoral, que é o setor pré-matrimonial, o pós-matrimonial e o casos especiais. Então, o pré-matrimonial é aquele que prepara, é aquele que está lá para preparar, desde o ventre, como Fátima falou. O pós é aquele setor que tem a missão de acompanhar, precisa acompanhar esses casais, certo? E o casos especiais é o setor que acolhe, é o setor que abraça, é o setor que está de braços abertos. Então, todos os setores possuem a mesma importância, pois são direcionados às famílias nas diferentes etapas da vida, mas todas igualmente dignas e importantes. Então, não existe na pastoral familiar um setor melhor que o outro. Todos são importantes. Todos desenvolvem a sua função. E todos são importantes, como o Márcio bem colocou, porque nós estamos lidando com famílias, com pessoas. Então, não existe ninguém que, mas é porque eu sou do setor pré-matrimônio, eu não posso ajudar no setor casos especiais. Podemos sim. Podemos com a oração. Enquanto o casal está com o grupo de casos especiais, eu estou em casa intercedendo. Eu estou fazendo as orações. Podemos combinar com a própria pastoral. Montar um grupo de intercessão. Quando está acontecendo uma preparação, nós estamos intercedendo pela preparação. Está acontecendo o encontro de pós, nós vamos estar orando, intercedendo pelo encontro de pós. Porque muitas vezes, meus irmãos, vamos fazer uma visita e não sabemos o que é que nós vamos encontrar. Quantas pessoas estão nos esperando e de repente chega um marido bêbado? Então, nós precisamos orar, precisamos interceder por aqueles irmãos que estão desenvolvendo aquela função. Então, o pré-matrimônio, ele visa criar iniciativas que promovam a vocação matrimonial. Esse é o papel do pré-matrimônio. Essa é a nossa função. É desenvolver a vocação. Não casar porque é um evento. Não. Mas porque eu fui chamado. Eu me senti tocado. Eu tenho vocação para o matrimônio. Eu tenho vocação porque eu desejo ser mãe. Eu estou aberta à vida com meu esposo. Então, eu preciso ter essa vocação. E para que esta vocação ela seja vivida como uma decisão consciente, aí está o papel do pré-matrimônio, né? O nosso maior desafio, meus irmãos, enquanto pastoral familiar, é formar uma pastoral orgânica. Esse é o grande desafio. Porque nós precisamos articular com outras pastorais. Agora nós não precisamos criar nem inventar nada. Nós temos forças dentro da nossa igreja. Nossa igreja é completa. Nossa igreja tem tudo. Nós temos
pastoral da juventude, pastoral da criança, nós temos catequese, nós temos muita coisa na nossa igreja. Nossa igreja é completa. Nós não precisamos inventar. Basta buscar auxílio. Por isso que a pastoral é chamada de grande guarda-chuva, porque ela articula as suas ações com as demais pastorais e movimentos da nossa igreja, né? Então, nós precisamos trabalhar com itinerário. O que é itinerário? Itinerário é caminho, é caminhar, é o percurso que eu vou percorrer, é o caminho que eu vou percorrer, né? Então, eu não posso dizer que meus noivos estão preparados para receber o sacramento do matrimônio trabalhando em um mês, em 4 encontros ou 3 encontros, porque eu não percorri um caminho. Em um mês, eu não consegui mostrar para ele a beleza do sacramento do matrimônio. Eu não consegui fazer com que ele se apaixone por Jesus. Porque muitos podem ter já um caminho de fé desenvolvido. Mas eu preciso fazer com que ele se apaixone por Jesus. Porque Deus é amor. Quem se apaixona por Deus, quem tem um amor a Deus, ele vai facilmente entender qual é a função do matrimônio. Que o matrimônio nada mais é do que o amor. É o amor doação. É aquele colocar-se no lugar do outro. É aquele para ser capaz de dar sua própria vida. Nós somos chamados no sacramento do matrimônio a dar a própria vida pelo outro. A Nayane fala aqui que fez uma preparação de mais de 10 encontros e que recomenda. Aos demais agentes de pastoral, aonde nós captamos, digamos assim, novos casais para a pastoral, é nos encontros de noivos. É lá que eles se apaixonam pela pastoral. É lá que nós mostramos a importância da pastoral. É de lá que saem os novos agentes. É de lá que os agentes já são formados para a pastoral familiar. Quando nós terminamos o encontro de noivo, que vamos dar o certificado, esse certificado nós damos no dia da reunião da pastoral familiar, que é aquele convite para dar continuidade nesta formação que nunca acaba, porque essa formação ela tem que ser alimentada, ela tem que ser regada, ela tem que ser continuada. Então, o setor pré-matrimonial, ele tem 3 grandes eixos, certo? Esses 3 grandes eixos é que formam essa preparação, que é a preparação remota lá, no ventre materno. A preparação próxima, que é aquela chegando à data, e a preparação imediata. Então, quando meu esposo colocou, né, esses 3 eixos de preparação. Essa preparação toda, ela precisa acontecer, mas dentro daquele, lembra que nós colocamos do ventre materno até aos pés do altar. Todas as demais estão dentro dessa outra. Então, não podemos fazer só a preparação próxima e nem só a preparação imediata. E nós percebemos que a maioria das nossas paróquias faz a preparação imediata. Não é verdade? Precisamos analisar e precisamos ajudar melhor os nossos irmãos que vão assumir o sacramento do matrimônio, que precisa ser para a vida toda. Então, na preparação remota, como já dissemos lá no início, ela começa no ventre materno, né? E ela se articula pela catequese, né? A primeira Eucaristia, grupo de perseverança, o crisma. Ela percorre o caminho da escola, da iniciação cristã. Por isso, nós falamos da necessidade da pastoral orgânica, porque nós precisamos articular uma catequese com os jovens, nós precisamos articular. Mas para que essa pastoral orgânica aconteça, é necessário, meus irmãos, capacitação dos agentes. Sem capacitação, não tem como formar uma pastoral orgânica.
Porque muitas vezes nós percebemos que as pessoas se titulam como dons, né? A minha pastoral tal, a minha pastoral tal. A pastoral é da igreja. Nós precisamos ajudar, fazer com que ela aconteça da melhor forma. Dentro da catequese, nós vamos lá, não é eu tirar o trabalho da catequese. Na catequese, nós vamos procurar quem é a catequista, vamos procurar a catequista, os endereços das mães. Vamos fazer uma visita às mães, não para cobrar das mães que seus filhos estão na catequese e que elas não estão indo à igreja. Não é isso. Nós vamos levar a palavra do Senhor. Se ela não está indo à igreja, vamos fazer com que ela se aproxime do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos levar para ele a boa nova. Não cobrar, não julgar, porque julgar não compete a nós. Nós precisamos auxiliar, nós precisamos ajudar. Então, essa preparação precisa acontecer para que nós, porque nós preparados, faremos um trabalho melhor. É a preparação que é a luz de todo o caminhar do pré-matrimônio. Então, se nós, preparados, juntos com as demais pastorais e movimentos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos assumir assuntos da atualidade, né? Com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, à luz da fé. Nossos adolescentes, nossas crianças, estão abertos a muitas informações. A internet está sendo para eles um mecanismo do dia a dia. Mas o que é que eles estão vendo? Qual o tipo de formação que eles estão tendo por meio desses meios de comunicação? Então, nós precisamos utilizar de forma... usar a atualidade para nos aproximarmos dessas crianças e adolescentes à luz da fé. Nós precisamos falar sobre a sexualidade, que ainda é um tabu, e eles buscam essas informações de maneira totalmente errônea. E as jovens hoje namoram achando que o namoro é o sexo. E nós precisamos falar sobre a sexualidade. Nós precisamos falar sobre a castidade, a importância de proteger o seu corpo, não só as meninas, mas os meninos também. E precisamos falar principalmente da vocação, porque a vocação ela vai nascer no decorrer desse itinerário. É aí que vai nascer as vocações, seja para a vida matrimonial, seja para a vida religiosa, seja para o sacerdócio, não importa. Importante que nós coloquemos, né, a esses jovens a importância de serem de Deus, de caminhar para a santidade, de ir rumo ao céu. Então, esse pré-matrimônio, ele não pode se resumir em poucas horas e as vésperas do sacramento do matrimônio. A nossa missão é muito maior. O amor que o Senhor nos chama para o matrimônio não dá para se trabalhar em finais de semana. Não dá. Então, a preparação remota, ela é desde o ventre materno. E a preparação próxima? Essa preparação próxima, ela precisa ser um caminho catecumenal, né? Para o sacramento do matrimônio. Com uma catequese renovada, de modo que os sacramentos eles sejam celebrados e vividos, né, com as retas disposições morais e espirituais, né, realizadas muitas vezes aquela espiritualidade que a família, já dissemos no início, que a família deixou de fazer, deixou de realizar por quebrar essa igreja doméstica no seu lar. Então, quando ela deixa de fazer, quando a família deixa de fazer o seu papel, nós precisamos assumir. E nós precisamos fazer com que os nossos jovens e adolescentes descubram o amor por Deus e sejam preparados para a vida matrimonial. Então, para nos auxiliar, meus irmãos, nesta organização de setores, nós temos muitos documentos na nossa igreja que vai nos ajudar. Porque a gente pode falar assim, ai, meu Deus, eu vou preparar, mas eu vou usar o quê? Como é que eu vou preparar?
Eu vou preparar em 8 meses. Como é que eu vou ficar com esses casais 8 meses? Como é que isso vai se dar? Nós temos mecanismos, nós temos materiais para isso. Lembrando sempre, a preparação, ela não deve ser aquela preparação imediata, porque não, a gente não vai correr. Você vai casar, vamos aqui. E se a vocação dele não for o sacramento do matrimônio? Aí ele vai descobrir quando ele já estiver casado. E o que é que vai acontecer? Uma separação. E aí nós vamos romper com aquilo que o Senhor nos pede. O casamento, ele é indissolúvel. Ele não se dissolve. Mas nós não tivemos tempo suficiente de mostrar, né, para aquele casal, para que ele descubra livre e espontaneamente que a sua vocação é o matrimônio. E aí ele pode descobrir isso depois. E aí é tarde. E nós temos muitos casos de divórcio, né? Nós temos esse material, né, que é o de André e Karina. Nós temos também, meus irmãos, esse material aqui, que é o itinerário, né, vivencial, que é muito bom. Quem não tem ainda, quem é da pastoral, precisa ter os materiais, né? Então, nos norteiam bastante. Nós temos o guia de preparação para a vida matrimonial, que tem atividades, assim como os demais também têm. Atividades que os noivos vão levar, vão responder, né? Então, todos esses encontros, eu vou estar fazendo esses encontros para quê? Todos dentro de uma estrutura religiosa, fazendo com que essas pessoas se apaixonem pelo verdadeiro sentido que é o próprio Jesus. E aí, a partir daí, nós vamos estar atraindo esses casais para a pastoral familiar, para a nossa igreja, porque eles vão conhecer o projeto de Deus, eles vão conhecer. E a preparação imediata é aquela que acontece nos últimos meses ou semanas, que é a mais utilizada pelas nossas paróquias, não é? Que antecede as núpcias, que deveria ser simplesmente, que ela é o momento da conversa com o padre ou com o diácono, o momento que você vai fazer uma bela confissão. A pastoral familiar é muito importante nesse momento, que esteja ligada ao ministério de música e o ministério, a liturgia da nossa igreja, para fazer uma bela preparação junto com os noivos, né? A escolha dos cânticos, a escolha das leituras. Então, este momento, essa preparação imediata, é justa, por isso que chama imediato. Imediato ao sacramento do matrimônio, onde vai fazer os últimos ajustes, os últimos detalhes, né? A preparação, a acolhida dos noivos, a acolhida dos pais e padrinhos, né? Então, este momento final, ele não acontece, ele não pode acontecer só, porque ele está ligado ao início. Ele está ligado, ou deve estar ligado ao início, que é a preparação remota. Então, nós já falamos bastante, vamos deixar para finalizar, vamos abrir um pouquinho, né, para que os nossos irmãos, que nós só falamos até agora, vamos abrir um pouquinho para que nossos irmãos também possam falar um pouco, né? Então, fica aí aberto, né, alguma pergunta, alguma colaboração ou contribuição. Patrícia Garcia contribui dizendo que outros casais de movimentos e serviços que atuam com famílias podem colaborar na formação personalizada indicada pelo pároco, caso haja uma grande demanda de casais, de gestantes, recém-casados e a serem acompanhados. Sim, diz que é o pároco que indica, realmente, mas
indica a coordenação. A coordenação vai montar a sua equipe, a equipe que vai trabalhar. Aqui, por exemplo, tem primeiro o quê? A coordenação geral. A coordenação geral, depois tem o casal coordenador, né? O casal... o coordenador, depois do coordenador geral, tem o casal secretário e e os setores, eles podem montar a sua equipe de trabalho, né? Como nós já falamos. Poucas pessoas, a gente não tem como fazer um belo trabalho, né, com uma pastoral com 10 ou 15 pessoas. Vocês perceberam? O trabalho é árduo. Nós precisamos acompanhar esses casais, mas nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que os nossos irmãos se unam a nós. Olha o que o Papa Francisco nos diz em Amoris Laetitia. É preciso que toda a comunidade cristã esteja na preparação para a vida matrimonial, para ajudar a preparar os noivos. Então, irmãs, o pároco, né, escolhe a coordenação, mas a coordenação vai formar, junto com os irmãos, os agentes da pastoral, né, novos grupos para ajudar na atuação do pré-matrimônio. Mais alguma pergunta? Bom, tem uma pergunta aqui, Márcio e Fátima, da Leila Luz, onde pergunta se tem algum material específico para trabalhar com noivos, né, que já convivem há muito tempo. Não entendi, cortou a sua fala. Repete, por favor, irmão. Está aí na tela. Está aí na tela. Pronto. Específico para trabalhar com noivos que vivem juntos há algum tempo. Essa é a dificuldade maior que nós temos. Porque, assim, nós, por exemplo, como meu esposo falou, nós somos casal pré-matrimônio. E eu falo sempre para ele que eu gostaria muito de preparar noivos, mas não é a nossa realidade. Nós, em sua maioria, os noivos que buscam a preparação para o sacramento do matrimônio já vivem juntos há muito tempo. E nós trabalhamos com os mesmos itinerários, nós trabalhamos com os mesmos documentos. Porém, né, quando trata de sexualidade, nós não vamos trabalhar falar de sexualidade da mesma forma que nós vamos falar para um casal de jovens, porque eles muitos já são até avós, né? Essa é a nossa realidade. Então, muitos que já moram juntos há 10 anos, há 15 anos, que já têm uma vida matrimonial, né? Embora não tenham o sacramento do matrimônio, de muitos anos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente trabalha com o mesmo documento, porém, nós vamos direcionar o que é que precisa ser mais aprofundado e o que não deve. Se esse casal tem, por exemplo, jovens, adolescentes em sua casa, nós sempre aprofundamos mais na questão da formação do adolescente, para que esses pais ajudem, orientem os seus filhos. A gente trabalha dessa forma. O número grande de separação pode ser reflexo de uma mal preparação. A gente se questiona quanto a isso, viu, irmão? Nós não podemos pegar responsabilidade, puxar toda a responsabilidade para nós e achar que é uma grande falha nossa, porque está acontecendo separação, porque nós não estamos preparando bem. Nós fazemos o melhor, mas nós precisamos utilizar daquilo que a igreja nos fornece para melhor preparar. Né? Não vamos puxar a responsabilidade, mas nós precisamos melhorar as nossas ações, utilizar desses mecanismos, né? E fazer o melhor, dar o melhor de nós. Se nós estamos aqui enquanto agente de pastoral a serviço, nós vamos ter que prestar um serviço de qualidade. Primeiro passo para melhorar isso, irmão, é começar lá no ventre materno. Nós temos material para isso. A igreja nos favorece. Como adquirir esses livros? Esses livros
na CNBB você consegue todos esses livros, e também o casal diocesano de vocês, né? Ou se for diocesano, o casal diocesano, eles podem fornecer, mas eu compro os meus na CNBB, né? Tem muitos livros, são livros baratinhos, esse aqui mesmo, R$ 15, tem livro de R$ 5, esse aqui foi R$ 5, né? Esse livrinho da gestação. Então, assim, a gente consegue hoje comprar pela internet no site. Isso. E outro site também é a loja cnpf.org.br, como foi colocado aí agora na tela, né? Pode ser encontrada facilmente. Isso. Bom, Márcia e Fátima, graças a Deus, o nosso time que entrou em campo nessas lives de formação, um time muito bom, muito experiente, e com certeza esse time passou muita informação importante para os ouvintes, para quem acompanhou essas lives, desde a primeira, né, com Dom Beto, visão global com Padre Crispim, setor pós-matrimonial com Boca e Mara, casos especiais com Eliel Ciselma, agora com vocês, Márcia e Fátima. Foi uma escolha muito abençoada por parte do nosso casal de formação aqui da Diocese de Juazeiro. Então, a gente só tem mesmo que agradecer primeiramente a Deus por nos permitir que mesmo nessa pandemia, nessa quarentena, nesse isolamento que nós estamos, essa formação já tinha sido programada muito antes disso, e não podemos desistir nunca, mesmo dentro de casa, como nós estamos fazendo agora, a gente está conseguindo colocar um pouco à frente as nossas programações anti-pandemia, não é? A nossa pastoral, a nossa diocese de Juazeiro, a pastoral familiar diocesana, agradece de coração imensamente a cada um de vocês que se submeteram a essas lives de formação, muito gratificante, né? Mas, também, não só a vocês, formadores, casais de formação, mas também a todos que participaram, ouvindo no interesse, como eu falei no início, não somente a Diocese de Juazeiro participou dessas lives. Como referência, eu tenho mesmo aqui, além das paróquias aqui da Diocese de Juazeiro, como Santa Teresinha do Menino Bom Jesus, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Francisco de Assis em Sobradinho, aí vem Nossa Senhora Santana de Ipirá, Bahia, Santo Afonso, que é daqui de Juazeiro também. Nós temos os colegas lá do Regional Sul 2, em Londrina, do Paraná. Veja só a extensão dessas lives aonde foi, né? Nós temos a paróquia de Santo Antônio de Pádua, da Diocese de Amargosa. Temos a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, de Vila Velha, Espírito Santo, né? Veja como nossa live abrangeu muito além da nossa diocese, não é? Temos os colegas de Itaberaba, também aí pertinho de Rui Barbosa, que compareceram. Temos a paróquia Nossa Senhora da Glória, em Andaraí, e muitos outros que talvez não puderam, mas já tivemos os nossos colegas aqui de Santa Catarina, do Maranhão, de muitos outros lugares, né? Isso conota a importância, como o interesse de aprender um pouco mais, e vocês trouxeram isso para a gente e para todos que participaram das nossas lives, né? Mais uma aqui, que nós temos, da colega Sinara, que colocou: família é a base da vida, né? Ela é da paróquia de Andaraí, fez o registro dela aqui também. Já respondemos, era onde conseguir os livros. Vocês já responderam aí, o livro específico para pessoas que já vivem juntos há muito tempo. Muitas vezes a gente até pega numa formação, numa preparação com casais novos, né? E aí a gente precisa saber como falar para essa mistura de casais, porque já pegamos muitas vezes casais que já convivem há tempo, né? Com casais que ainda estão se preparando aqui pela primeira vez. E a gente não pode passar a mesma formação como se fosse casais iniciantes. Não, nós temos que saber. E como você diz, muitas vezes a gente até aprende com esses casais que já convivem há muito tempo, né? Eu lembro numa formação inicial técnica que eu tive, profissional,
E o que mais os professores alertavam, eles olha, cuidado, não vá com sua arrogância para cima dos agricultores, achando que eles não sabem nada, porque você pode tomar uma aula deles, né? Você vai ouvir muito eles lhe chamarem de doutor, mas não se empolgue com isso. Eles têm muito a ensinar para vocês. Vocês estão saindo com a teoria e eles têm muito a prática. E bem assim somos nós aqui na igreja também. Nós não podemos ter essa noção de que nós sabemos tudo, né? Porque muitas vezes a gente se depara com casais que têm muita experiência também e nós precisamos ter essa baliza, certo? Entre o saber e o que passar também. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, deixe-me ver aqui mais alguma coisa. Tem a Antonélia da nossa paróquia aqui, da nossa Diocese de Juazeiro, dizendo que são momentos de muito aprendizado. Tem a Patrícia Garcia, né? Parabéns pela live. Ficamos felizes em saber que estamos em unidade de caminhada, né? Da região, regional sul do setor pré-matrimonial, lá de Londrina, Paraná. Deus abençoe a todos nós. A Antônia, da nossa paróquia de Santo Antônio aqui de Juazeiro, parabéns ao casal, Deus abençoe nessa caminhada. Amém. A Edna Pacheco, né, o Manuel e a Edna da paróquia de São Francisco de Assis de Sobradinho. Obrigado a todos pelas formações, muito gratificante para a nossa caminhada, que Deus abençoe a todos. Amém. Temos mais, Tânia? Essa já colocou. Essa já colocamos. Temos um aqui da Eliane Gasparello. Sou da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, de Rondonópolis, do Mato Grosso. Estou aprendendo muito com esta live. Parabéns. Obrigado pela presença, Eliane. Mara Barreto, é uma troca de saberes. Exatamente, Mara. O que a gente faz é justamente essa troca de experiência, essa troca de saberes. Certo? É muito gratificante sempre a gente passar por isso. A Silvana Borges aqui só botando como presença da paróquia São Francisco de Assis de Sobradinho. Agradecendo também a todos pela live, parabenizando aos casais, a você. Está perguntando aqui também como eles entraram na pastoral. Isso. Nós entramos na pastoral há 12 anos, não. Há 12 anos, né, não sabíamos, não conhecíamos a pastoral, porque aqui na nossa paróquia não tinha a pastoral familiar, né? Então, um domingo de missa, que a missa aqui era aos domingos, pela manhã, né, que hoje é à noite, era pela manhã. E aí, quando terminou a missa, o padre nos convidou, né, para um encontro à parte. E nós fomos participar desse encontro, mas não sabíamos do que se tratava. E naquele momento estava fundando a pastoral familiar. E aí ele nos entrega como presente essa pastoral familiar. Então nós entramos na fundação da pastoral familiar e não conseguimos sair nunca mais, viu, minha irmã? Nós, além da pastoral, também já participamos do Encontro de Casais com Cristo, né? E também fazemos parte do encontro de formação e espiritualidade da Diocese de Rio Barbosa, né? Então, nós também fizemos a formação do INAPAF, né? Formação de agência pastoral, que nós recomendamos para todos, que é uma formação riquíssima e importante, né? Essa formação do INAPAF. Isso aí. Oi, eu vou aproveitar o gancho de Fátima, que entrou sem saber nada. A gente também entrou mais dessa forma. A gente era casada há 15 anos, só no civil. Aí eu fiquei sabendo um curso que estava realizando perto da minha casa. Aí eu cheguei em casa, falei, mas vamos participar ali de um curso que a gente vai casar um religioso. E a gente foi participar. Eu confesso que eu fui mais no oba-oba. Mas quando eu cheguei lá, foram tantas experiências, tantas coisas que eu conheci, tudo. Aí no final teve um relatóriozinho que perguntava se a gente queria continuar sendo visitado. Ele botou sim e eu não sabia de nada. Aí a pastoral começou a chamar a gente. Eu digo, gostinho desse povo, vai deixar a gente em paz, não. Aí, Antonélia, que ela já falou aqui, Antonélia olhou para minha cara e para o Mazinho e disse, vocês são os novos coordenadores do setor pré. Mazinho gelou. Não, a gente não pode não. Eu digo, não, Mazinho, vamos pegar, a gente aprende.
Mas a gente teve casais maravilhosos ao lado da gente, sempre apoiando. A gente nunca fez nada só, sempre com a equipe. Com outras pastorais também a gente contava. E foi muito gratificante. E a gente também está o quê? Mais de 15 anos, né, Marcinho, na pastoral? Mais ou menos essa quantidade. E a gente não muda, a gente se identificou, trabalha com outras pastorais, mas a familiar parece que não sai do nosso sangue. Só para ter uma gruda ideia, gente, né? E só para ter uma ideia, eu não me canso de falar, também não me envergonho de forma alguma de falar isso, quanto benefício essa formação trouxe para a gente. O Márcio citou aí no início, né, que uma boa formação é a chave para chamar novos agentes, como aconteceu com vocês e aconteceu comigo e Cléa também, não é? Cléa mesmo, ela diz que desses 30 anos de casamento, 10 anos iniciais ela não considera, assim, como a diferença entre o antes e o depois da gente passar por uma formação dessa após o nosso engajamento, certo? É só um testemunho gostoso que a gente costuma dar, assim como vocês deram aí também. Aqui, Robson. Verdade. Os parabéns. Desculpa. O irmão Robson colocou, né, que ele já é desse setor e com essa live agora ele sentiu ainda o desejo maior, né, ainda mais aguçado para trabalhar nesse setor. Irmão, isso nos deixa muito feliz. Deixa muito feliz em saber que nós conseguimos contribuir um pouco, né, com essa chama que talvez estivesse um pouquinho, né, amornada, mas que o Senhor Jesus agora nos usou para fazer com que essa chama ela voltasse com todo o vigor. Graças a Deus por isso, porque assim, nós falamos, mas a obra não é nossa, é do Senhor Jesus Cristo, né? E ele nos fala por nós aquilo que ele gostaria que os nossos irmãos ouvissem. Eu fico muito feliz em ouvir, nós ficamos muito felizes, viu, irmão? Que bom, graças a Deus, irmão Robson. E esse Robson, Fátima, ele e a mulher dele são as pessoas maravilhosas. Tudo que você convida, eles, certo, eu vou. Sim, nunca você vê eles falarem não. Robson e Maria. Que bom, graças a Deus. Mais algum? Tá vendo? Marzinho e Cléia são os casais top da diocese. Aí já é João que já está com algum convite ali engatilhado para mandar para a gente. Aí ele está fazendo esse elogio. Mas a Mariana, Tânia, se você puder colocar aí essa pergunta aí da Mariana. Ou eu vou adiantando. Pronto, está aí. É para vocês. Como adquirir a Tânia mesmo pode colocar aí, mas tem todas gravadas, Mari, aí no YouTube. Se você procurar a live da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro, você vai encontrar uma por uma, certo? Todas já quer dizer, com exceção dessa que ainda vai para o YouTube, né? Mas as demais, as passadas, desde a primeira até a quarta, já estão disponíveis aí no YouTube, ok? Nossa colega Marilé também parabenizando. Obrigado, Léa. Não só a Amazônia e Cléa, mas todos nós que fazemos parte da Pastoral Familiar e também não só da Diocese de Juazeiro, mas de todo o Brasil, né? Somos agentes que a gente procura se evangelizar para evangelizar outras famílias. Isso é uma coisa divina de Deus. Aí a Edileuza está respondendo lá embaixo, se a Tânia puder colocar, Tânia, só para reforçar aí para os nossos ouvintes, isso. Ok. Bom, Márcio e Fátima, mais uma vez nossos agradecimentos do fundo do nosso coração, como essa foi a última live da nossa formação programada, né? Agradeço não só a vocês, mas a todos os outros casais que já passaram por aqui e os não casais, né? Padre Crispim e o Bispo Dom Beto Breis, com as suas palestras aqui também, suas formações aqui na Pastoral Familiar. E para a gente chegar a um final dessa live, vocês fiquem à vontade para a gente fazer a oração final, ok? Ok. Nós que agradecemos, né? Agradecemos pelo convite, agradecemos pelo carinho da acolhida, né? E nos colocamos à disposição.
estamos a serviço do reino de Deus, né? E o que precisar para contribuir, nós vamos estar sempre disponível. É como eu falei, é um grande aprendizado, né? Quando nós nos dispomos a falar sobre o projeto de Deus, sobre a família, nós aprendemos muito mais, né? Então, Com certeza. nos colocamos à disposição e agradecemos, né, pelo convite. E vamos finalizando, antes da oração final, vou finalizar a minha fala da seguinte forma. Se nós estamos convencidos de que a família, ela é um projeto de Deus, né? Que a igreja, ela tem o caminho para a família tornar aquilo que de fato ela deve ser, né? Aquela igreja doméstica, que podemos ser instrumentos de Deus para ajudar nesse caminho. Então, meus irmãos, só tem uma coisa: nós estamos prontos para seguir nossa caminhada e desenvolver atividades da pastoral familiar. Uma boa noite, um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite. O esposo vai finalizar com oração. Meus irmãos, nesse momento de graça, nesse momento de gratidão, vamos agradecer ao Senhor Deus por esse momento, por ter nos convidado a estar aqui nessa noite. Amém. Cada um pode, quem quiser, pode fechar os seus olhos e repetindo essa mantra: onde reina o amor, fraterno amor. Meu Senhor, Tu sabes, Senhor, do nosso coração, Tu conheces, Senhor, as nossas vidas. Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos filhos, Senhor. Não deixe que eles se percam, Senhor, nos caminhos errados. Ó Deus, Pai de misericórdia, nos dê força, nos dê coragem para continuar nessa pastoral familiar que não é nossa, Senhor, porque esse projeto não é nosso, Senhor. Esse projeto é Teu. Nós somos só as pessoas que ajudam a colocar esse projeto para frente. Então, Senhor, nos capacite, nos dê a coragem de dizer o nosso sim. Pedimos também a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Que ela seja o nosso exemplo, que ela seja o nosso guia, que nós sejamos pais como Jesus, que as mães sejam mães como Maria e que os filhos sigam o exemplo de Jesus. Oremos juntos uma salve, Rainha, para concluir esse momento. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa salva. A vós, bradando os segredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite, encantado, e mais uma vez, obrigado do nosso fundo do coração, tá ok? Obrigado a todos os ouvintes, e aguardamos aí as próximas, como é que se diz, novidades da Pastoral do Juazeiro que chegarão, tá bom? Fiquem atentos. Tchau, Márcia, Fátima, tchau a todos, boa noite. Deus abençoe grandemente a todos. É um prazer.